Nas aulas anteriores, temos falado a respeito da grande bênção que é ser amado por um Deus que é Criador e sustentador de todas as coisas, mas ao mesmo tempo um Deus que se comunica conosco. Já estudamos acerca da revelação e afirmamos que a revelação diz respeito ao conteúdo, ou seja, aquilo que Deus quer comunicar conosco. Vimos que Deus se comunica através da criação, através do seu governo. Vimos que Deus ele se comunica acima de tudo conosco através de Jesus Cristo, Deus vivo, e se comunica conosco através da Bíblia. Mas quando falamos em revelação, nós nos referimos então ao conteúdo, o que é, ou seja, aquilo que Deus deseja falar conosco. Na aula anterior, nós examinamos o conceito de inspiração, que é esse soprar de Deus sobre os escritores da Bíblia. E aqui o conceito de inspiração diz diretamente respeito à Bíblia. Ou seja, se revelação diz respeito ao conteúdo, aquilo que Deus quer comunicar, a inspiração diz respeito ao registro daquilo que Deus nos quis comunicar. E nós verificamos os aspectos que dizem respeito à Bíblia, que aspectos esses que fazem com que ela seja um livro especial, um livro único. Vimos que a Bíblia, ela, quanto à sua inspiração, é uma inspiração plenária, total, ou seja, não existe essa passagem aqui que não seja inspirada ou aquela outra que a gente possa deixar de lado. Não, a Bíblia já está completa, mas ela é palavra de Deus, ela foi inspirada, toda a Escritura é inspirada por Deus e por isso ela é útil para nos ensinar. Ela possui autoridade sobre as nossas vidas. Então, inspiração diz respeito ao registro. A ação, vimos que essa inspiração também é orgânica. Deus usou os homens, alguns deles até sem estarem conscientes de que estavam escrevendo um texto sagrado. Mas Deus é soberano e assim os usou. É maravilhoso saber que Deus continua agindo da mesma forma. Quantas vezes Deus, Ele usa você, nos usa para fazer grandes coisas sem que nós tenhamos consciência disso. Mas é importante viver na presença de Deus, vida de oração, leitura da palavra. Você está de parabéns por fazer um curso como este, porque o que você está buscando, na verdade, é conhecer mais a Deus para aprofundar o seu relacionamento com Ele. Então, vimos já a revelação, inspiração, e nesta aula completaremos essa sequência falando sobre iluminação. Iluminação é a ação de Deus agora sobre o leitor das Escrituras. Então, lembre-se que nós falamos anteriormente sobre o ciclo da comunicação divina. Ou seja, lá na eternidade, Deus já conhecia você, já nos conhecia, conhecia a nossa necessidade. Lá na eternidade Ele já escreveu os nossos dias e, sabendo das lutas e provações que estamos tendo hoje, que teremos amanhã e enquanto aqui estivermos, Ele providenciou a palavra para trazer ânimo ao nosso coração, trazer fé, trazer entusiasmo, nos incentivar a viver uma vida de santidade, de busca da presença de Deus. Então Ele se revela e depois Ele age sobre os homens escolhidos por Ele para colocar a revelação especial aqui por escrito nesse livro. E quando falamos de iluminação, nós estamos falando agora da ação de Deus sobre o leitor da Bíblia.
Quando você tem a sua Bíblia nas mãos, e é maravilhoso pensar nisso, o Espírito Santo está ao nosso lado, está dentro de você, se você tem Jesus como Salvador, e é Ele que ilumina nossa mente para nós compreendermos exatamente aquilo que Deus quis nos falar, nos comunica exatamente aquilo que Deus está desejando falar conosco neste momento. Nessa aula nós teremos 3 momentos para pensar sobre iluminação. Pensaremos primeiramente na situação da pessoa que não crê, a iluminação e o incrédulo. As pessoas que não creem em Jesus, que não creem no Evangelho, quantos negam a existência de Deus, quantas pessoas vivem fugindo de Deus e alguns até blasfemam. Como que fica a situação dessas pessoas? Então, a iluminação e o incrédulo. Veremos também a questão da iluminação, esse agir do Espírito Santo no processo de salvação. E, finalmente, veremos a iluminação, esse processo no nosso dia a dia, no dia a dia da pessoa que já foi salva, no dia a dia da pessoa que já foi alcançado pela graça. Então, acompanhem agora esta aula que vai auxiliar você a compreender melhor o conceito de iluminação. Vamos pensar sobre a questão que envolve a iluminação e a situação da pessoa que não teve ainda uma experiência com Cristo. E nós vamos estar fazendo essa análise sobre o tema iluminação, tendo por base, evidentemente, a Bíblia Sagrada. E, logicamente, você sabe, nós sabemos que o nosso tempo é pequeno, diante de tantos textos bíblicos que nós poderíamos examinar. Mas nós queremos apenas destacar alguns para que você compreenda essa situação. Vamos iniciar abrindo a Bíblia em Provérbios, capítulo 4, versículo 18 a 19. Provérbios, capítulo 4, versículo 18 e 19, nos diz: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Na verdade, aqui nós temos um contraste entre o justo e o ímpio. Um contraste entre aquela pessoa que já foi alcançada pela graça de Deus e aquela pessoa que se mantém rebelde em relação a Deus. Em relação ao justo, o texto é maravilhoso e diz que a nossa vida, a vida do justo, é como a luz da aurora, é como o dia amanhecendo, que vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. O dia perfeito que nós aguardamos é a consumação de todas as coisas, após a volta de Cristo, após todos os eventos que a palavra de Deus profetiza, e então eternamente estaremos na presença do nosso Pai, do Pai amado. Então, para quem tem Jesus como Salvador, a vida não é uma coisa tristonha que vai ficando à medida que os anos passam, sem esperança, sem alegria. Pelo contrário, a Bíblia diz, a vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora, é como o amanhecer do dia. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas o texto segue, e é aqui que nós queremos gastarmos algum tempo pensando sobre a situação do incrédulo. Se por um lado a vereda do justo brilha mais e mais, o versículo 19 diz: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Não sei se você já teve a experiência de entrar numa sala ou entrar dentro de casa à noite com as luzes apagadas.
É uma experiência difícil. Facilmente, às vezes, você bate em algum móvel, dependendo da situação, você até se machuca, você tropeça, porque essa é a situação de um ambiente totalmente escuro, de um ambiente onde não há luz. E a pessoa que não tem Jesus como Salvador, o incrédulo, aquela pessoa que se opõe, que rejeita o Evangelho, aquela pessoa que quer viver na religião, tentando buscar Deus pelo seu próprio esforço e não através de Cristo, ou a pessoa que está totalmente longe, enfim, a pessoa sem a iluminação de Deus, ela vive em trevas. E aqui vamos pensar em termos da própria Bíblia. Quantas vezes uma pessoa que não tem Cristo como Salvador, uma pessoa às vezes até que se diz ateu, quantas pessoas assim pegam a Bíblia não procurando conhecer a Deus, não buscando nela as verdades sobre Deus. Muitos leem a Bíblia para tentar encontrar falhas, para tentar encontrar argumentos para dizer que aquilo que aqui está escrito não é a verdade. Em outras palavras, a pessoa, ela lê as mesmas páginas que eu e você estamos lendo, mas a mente dela está fechada, os olhos estão fechados. O salmista, ele ora dizendo: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu consiga enxergar as maravilhas da sua lei. A iluminação é a ação graciosa de Deus, é a ação do Espírito Santo que faz com que o homem seja capaz de entender a palavra de Deus. Em outras palavras, sem a iluminação, sem o agir do Espírito Santo, nós não conseguimos entender a palavra de Deus. Sem a iluminação do Espírito Santo, o perverso ele vive na escuridão, sem entendimento. E é comum, às vezes, as pessoas, na maneira de usar as palavras, misturam o significado de inspiração e iluminação, né? Quando você vai à igreja e ouve uma mensagem abençoadora, normalmente nós falamos: olha, o pastor estava inspirado. Não há problema em usar essa expressão. Mas, usando a terminologia teológica, então o que nós diríamos é: olha, o pregador hoje realmente estava iluminado pelo Espírito Santo. E é interessante você saber isso para que você saiba orar corretamente. Quando você abre a Bíblia, você deve orar: Senhor, ilumina a minha mente para eu entender a tua palavra. Quando você está evangelizando alguém, como diz aqui, o perverso ele vive na escuridão. Mas você pode orar e pedir: Senhor, ilumina a mente dele, para que ele possa entender. Então, sem iluminação, a pessoa não consegue compreender a palavra de Deus. Vamos ver um outro texto que está agora no livro dos Salmos, Salmo 82, versículo 5. Salmo 82, versículo 5. É gostoso estudar a teologia assim, com a Bíblia na mão, você procura os textos. Evidentemente, temos aulas em que nós mencionamos só os conceitos e não lemos os textos, porque procuramos fazer a apresentação do conteúdo de forma resumida e infelizmente não temos tempo para examinar todos os textos, mas entenda isso: o curso de teologia, na verdade, é um curso de Bíblia. O que nós estamos falando e o que você está aprendendo deve incentivar, estimular você a ler a Bíblia. E o Salmo 82, versículo 5, fala a respeito dos ímpios o seguinte: o ímpio, ou os ímpios, eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas,
vacilam todos os fundamentos da terra. Olha que descrição assim tão direta e exata de uma pessoa que não tem a iluminação do Espírito Santo. Essa é a situação do incrédulo. Essa é a situação do homem que não crê. O homem que não crê, ele não sabe nada. As pessoas estão vivendo sem saber o projeto de Deus para este mundo, estão vivendo sem saber de onde vieram, para onde vão, sem saber que um dia Cristo morreu por elas. Ele não sabe nada, não sabe nem a maneira correta de viver para agradar a Deus e para ser realmente feliz. Eles nada sabem, não entendem. Não sei se você já teve essa experiência de falar do Evangelho às vezes para alguém e por mais que você explica de uma forma, você usa todos os recursos, mas parece que não entra nada na mente, não entra nada no coração. E é exatamente por isso, a pessoa que não crê, o incrédulo, aquele que está naquela atitude de rejeição da palavra de Deus, ele está em trevas. Ele não sabe nada, ele não entende e ele vagueia nas trevas. Vamos ver, dentro desse tópico, a iluminação e o incrédulo, uma outra passagem, agora em Efésios. Como eu falei, poderíamos ler tantas passagens, mas olha só o que nos diz o livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 a 18. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Olha aqui, Paulo, nesse texto, nos fala sobre os ímpios. E ele diz que nós não devemos andar como eles. Se você tem Jesus como Salvador, você não pode retroceder. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que caminham adiante. E ele diz, você não deve andar como os gentios. Qual que é o grande problema do incrédulo? O incrédulo, ele vive na vaidade do seu próprio pensamento. Ele não está preocupado nem um pouco com Deus, nem sequer ele crê em Deus. Ele vive movido pelos seus próprios pensamentos e por causa disso ele vive em trevas. Diz o texto, ele vive obscurecido do entendimento. Fica com o seu entendimento obscurecido, em trevas, e consequentemente ele fica alheio à vida com Deus por causa dessa ignorância na qual ele vive, por causa da dureza de coração. Quantas pessoas estão infelizmente nessa situação? Vivem numa situação de ignorância, alheios a Deus, e por causa da dureza do seu coração, eles não experimentam o melhor de Deus para a sua vida. Temos visto nesse momento, então, a questão que envolve a iluminação e o incrédulo. E como acabamos de ver nesses textos, uma pessoa que não crê, uma pessoa que tem o seu coração fechado para Deus, ela não consegue entender, compreender aquilo que a palavra de Deus nos diz. Porque para compreendermos, precisamos de iluminação, precisamos dessa ação graciosa do Espírito Santo em nossas vidas. Analisaremos agora o aspecto que envolve a iluminação e a salvação do pecador. Nós falamos que que a iluminação é o momento final desse processo de comunicação de Deus com o homem. Nas aulas anteriores nós vimos que a revelação especial que se dá através de Cristo e através da Bíblia tem como objetivo a salvação do homem.
Então Deus ele se revela, ele inspira, os autores escrevem, mas agora nós chegamos no momento especial, o momento que envolve a salvação do pecador. E para pensarmos sobre isso de uma forma bíblica, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Que diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Repetindo, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse texto, ele nos fala sobre um momento especial, um momento no qual Deus planta vida no coração do pecador. Diz o texto, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos seus delitos e pecados. Primeira coisa que nós precisamos destacar aqui é que todo esse texto ele fala da graça de Deus. E o que é a graça? A graça é um favor imerecido. A graça consiste não apenas em Deus nos dar algo que nós não merecemos, mas a graça implica no fato de Deus nos dar algo que nós não merecemos, quando o que na verdade nós merecemos é a sua ira. E é por isso que a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o texto todo ele fala sobre a graça. E nós conhecemos e citamos muito essa passagem que diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade em entender a grandeza da graça de Deus. Algumas pessoas, elas acham que não, Deus fez algo, mas eu tenho que fazer para merecer a graça. Ora, ninguém merece a graça. O que o texto está falando não é para você se gloriar diante de Deus, não é para que eu me glorie diante de Deus. A salvação não é por obras. Aí, para nós pensarmos melhor, podemos colocar a questão: o que é uma obra? Aí você pensa, não, uma obra é algo que eu faço. Tudo bem, é algo que eu faço. Mas de acordo com a palavra de Deus, uma obra pode ser alguma coisa que eu penso. Você está lembrado. Jesus ele disse, olha, qualquer pessoa que olhar para uma mulher, qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou. Ou seja, um pensamento é uma obra.
Ele também diz que uma intenção, um sentimento é uma obra. Quando ele fala, olha, foi dito que não é para matar, não matarás. Mas eu digo que qualquer que no seu coração tiver qualquer manifestação, digamos, de ódio em relação ao seu irmão, ou chamá-lo de tolo, já é culpado. O que nós estamos querendo destacar com isso? É que a fé, ela não pode ser vista como uma obra. Não, eu sou salvo eu sou salvo pela graça, mas eu sou salvo pela graça porque eu tive fé. Se eu falar isso, eu estou indo falando exatamente o contrário do que a Bíblia está dizendo. Se eu falar que não, eu tive fé, por isso eu fui salvo, eu estou falando que, olha, a salvação pela graça, ela se baseia em uma obra, que é a minha fé. Mas só que o próprio texto diz que isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu sei que talvez você fique pensativo com essas afirmações, mas receba isso da Bíblia, como está sendo colocado, como uma grande declaração de amor de Deus para com você. E eu já encontrei pessoas que dizem, não, mas se a gente prega dessa maneira, as pessoas vão começar a viver uma vida de pecado. Em outras palavras, eles querem dizer, não, a pessoa ela tem que ter medo, ela tem que ser cobrada. Eu pergunto, você consegue transformar a vida de alguém? Você não consegue, eu não consigo transformar nem a minha vida. Nem a minha vida eu consigo transformar, quanto mais a vida do próximo. Transformação, mudança, acontece quando Deus nos dá vida. Diz aqui, Ele nos deu vida. Ele não nos pagou. O texto não falou que, olha, Ele, em retribuição, aquilo que você fez, Ele pagou vida. Não, Ele não pagou. A vida eterna não é um salário, não é uma retribuição a alguma coisa que eu faço, mas é algo que eu recebo sem merecer. E isso é a graça. Só que, para aqueles que pensam que crer dessa maneira vai estimular a pessoa ao pecado, eu digo que é exatamente o contrário. Porque quando você entende a graça de Deus, você entende que isso age não só nos seus pensamentos. Nesse processo, Deus muda o nosso coração. E Jesus mesmo, através do Espírito Santo, começa a viver dentro de nós. E é isso que faz de nós novas criaturas. Essa é a essência do Evangelho. E o texto diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Há aqueles que dizem que não, aqui a palavra morto significa assim, muito doente. Então, o homem, ele está muito doente, ele ainda consegue fazer alguma coisa. Não, a palavra é morto. A língua grega, a língua na qual a Bíblia foi escrita, ela é riquíssima. Ela é riquíssima. E se o apóstolo Paulo quisesse, por inspiração do Espírito Santo, dizer que o homem aqui, nós estávamos, na verdade, muito doentes, haveria uma grande quantidade de outras palavras e expressões que poderiam ser usadas. Mas talvez você esteja agora tendo dificuldade, às vezes, de entender as coisas, Onde que vai minha responsabilidade? Onde vai a ação de Deus? Lembra daquelas aulas no início do curso, quando nós falamos de método teológico? É agora, quando você está lendo a Bíblia, que aquilo lá vai começar a ter valor. Quando nós falamos de paradoxo, que é quando você tem duas ideias que são bíblicas e que você não consegue, às vezes, encaixar, Parece que há uma tensão entre elas. Mas é exatamente assim que funciona, porque Deus ele é muito maior do que a nossa mente. Então o que nós devemos entender? Que nós somos responsáveis diante de Deus, mas entender também agora a ação da graça. E Paulo diz que antes de Deus, antes de Jesus, através do Espírito Santo, realizar esse grande milagre, que é aplicar o poder da ressurreição na nossa vida,
nós estávamos mortos. No capítulo 1, versículo 19 e 20, ele fala sobre a grandeza do poder de Deus para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que poder é esse? Diz o verso 20 do capítulo 1. É o poder que Deus exerceu sobre Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais. Então veja que maravilhoso, que tremendo. A salvação, ela acontece porque Deus aplica na nossa vida o poder da ressurreição. E é isso que nos arranca dessa situação de escravidão. Ele fala aqui dos que andam segundo a vontade da carne, fazendo a vontade dos próprios pensamentos. Nós vimos isso há pouco quando falamos do incrédulo, que vive na escuridão. Nós vivíamos em trevas, mas o Espírito Santo, ele nos ilumina. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Um dos grandes alvos que nós temos com esse projeto da Eternity and Grace University é ajudar as pessoas a entender a Bíblia. Porque à medida que nós viajamos mundo afora, nós encontramos muitos lugares onde as ovelhas, onde as pessoas estão com fome de Bíblia. Quantas pessoas às vezes vão à frente e falam e contam um monte de história e falam coisas que nem Deus prometeu, mas Ele fala, e isso não gera vida. O que gera vida é a Bíblia, a palavra de Deus. E é através da pregação da palavra que vem a fé. A fé vem pelo ouvir. É à medida que nós pregamos, é à medida que você fala, à medida que você expõe essas verdades, é que Cristo, através do Espírito Santo, Ele gera vida, Ele gera fé. As pessoas estão mortas, mas Ele gera vida. E isso deve criar no seu coração, não nenhuma preocupação, mas entusiasmo. Porque significa que não existe uma pessoa que seja dura o suficiente que não possa experimentar a salvação. Seria muito difícil pregar o Evangelho se nós crêssemos que pregar depende, que a conversão, digamos assim, a salvação depende da nossa capacidade de convencer ou de explicar as coisas. Seria uma tarefa impossível, mas quando eu entendo que é Deus que faz, é o Espírito Santo que faz, e Deus, Ele só nos manda fazer a nossa parte, porque Ele quer nos usar. Nós somos igreja, corpo de Cristo, e Jesus diz: ide, pregue o Evangelho. O apóstolo Paulo fala: prega a tempo e a fora de tempo, se é oportuno ou se não é, use todas as maneiras, fale. Você nunca vai saber quando que uma semente que você lançou irá germinar. Se você é uma pessoa que fala de Jesus, que fala do Evangelho, eu tenho certeza que quando você estiver diante de Deus, você vai ter muitas surpresas. Que tipo de surpresa eu me refiro? Você vai ver ali muitas pessoas para as quais você falou do Evangelho e você nunca viu, de repente, a pessoa tomar uma decisão. Às vezes alguém que você só viajou com ela no ônibus ou encontrou pelo caminho, ou pessoas que, na verdade, até te agrediram enquanto você falava do Evangelho, e de repente você vai chegar na glória e vê-los ali. Porque pela graça sois salvos. E aquilo que você fala é uma semente preciosa que Deus pega e, segundo o seu propósito, Ele usa para plantar vida. Então isso diz respeito à iluminação. Iluminação é essa ação de Deus, do Espírito Santo, que coloca entendimento na nossa mente, no nosso coração, abre os nossos olhos, abre o nosso coração para Deus, abre o nosso coração para a vida eterna. A salvação do pecador ocorre por conta da iluminação. Lembre-se, nós falamos que revelação é o que Deus quer falar. Inspiração é quando Deus agiu sobre os escritores para eles escreverem. Mas agora está na nossa mão. E quando você fala,
Aí o Espírito Santo ilumina a sua mente para entender as maravilhas da palavra. É assim que Davi orava: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Inclina o meu coração, dizia ele, Senhor, para só temer o teu nome. Isso é iluminação. E é iluminação também o que ocorre na vida do seu vizinho, do seu amigo, até do desconhecido que Deus põe na sua frente para você falar do Evangelho. Fale, 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 fale. E aguarde de Deus o grande milagre da iluminação, o grande milagre da salvação do perdido, pela graça, para a honra e glória do Senhor. É maravilhoso quando estudamos teologia desta maneira. Como nós falamos no início do curso, teologia tem como finalidade aquecer o nosso coração. Teologia como um discurso de Deus, como teologia viva, é algo que coloca o nosso coração em brasas pelo agir do Espírito Santo e nos estimula a fazermos a vontade do Pai, a superarmos as lutas, as dificuldades, porque Deus é um Deus que age, Deus é um Deus que tem propósitos maravilhosos na nossa vida. E agora vamos ver a iluminação na vida do salvo. A iluminação na vida daquela pessoa que já foi agora então alcançada pela graça. E é sempre bom destacarmos isso, que você cresce no conhecimento da Bíblia, presta bem atenção, você cresce no conhecimento da teologia, dos conceitos, através de dois caminhos principais. Você cresce à medida em que você lê e estuda, e você cresce à medida em que você trabalha, à medida em que você coloca isto em ação. Nós estamos tendo uma aula sobre iluminação, há pouco falamos sobre a iluminação na vida do pecador. Se hoje você sair da sala de aula, ou quem sabe terminar de fazer a lição aí no computador, aí na sua casa, se você tirar um tempo, sair falar do Evangelho para alguém que nunca ouviu, amanhã falar, você certamente, à medida em que você for fazendo isso, você vai começar a ver o milagre da iluminação. Você vai começar a ver pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho, pessoas que parecem de repente assim uma grande muralha, de repente se dissolvendo diante do brilho da luz do Senhor. É maravilhoso. Então lembre-se disso. Precisamos orar, precisamos jejuar, vida de santidade, cheia do Espírito Santo. E para aprendermos, precisamos estudar. É por isso que Deus nos deu a revelação na forma de um livro escrito. Então nós temos que estudar, mas temos que colocar em prática. Vamos pensar sobre a salvação na vida da pessoa que já foi alcançada pela graça, lendo inicialmente Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26. E aqui nós temos, em Mateus 11, 25 e 26, nós temos Jesus Cristo dando um grande brado, um grande suspiro. Diz o texto, Mateus 11, 25 e 26, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Olha só o que Jesus está falando. Jesus ele está dizendo o seguinte, ele está glorificando o Pai e falando, Pai, eu te louvo, porque o Senhor revelou, o Senhor iluminou a mente dos pequeninos. E diz o texto, Deus ocultou essas coisas dos sábios e instruídos daqueles dias e revelou aos pequeninos. O que o texto está falando aqui? O texto não está dizendo que é errado estudar,
que é pecado estudar, nada disso, né? Pelo contrário, a Bíblia diz que quem quer ensinar, esmere-se no fazê-lo. A Bíblia também diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, se você sente o chamado para cuidar de vidas, não faça isso relaxadamente. Se prepare, leia, estude. Mas o que Jesus está falando aqui é que a compreensão das verdades eternas não depende do grau de instrução, mas depende da iluminação de Deus. Jesus está falando que não são diplomas na parede que vai fazer com que uma pessoa seja capaz de entender. Ah, não, aquela pessoa, ele é formado em direito. Ah, não, aquele lá, ele é um médico. Ele é isso, ele é aquilo. Esse tipo de conhecimento não nos garante nada. A Bíblia diz que Deus revelou aos pequeninos, aos humildes. É por isso que a pessoa, para manusear a Bíblia, ela precisa tão somente saber ler. E é por isso que a Eternity and Grace Ministries está fazendo todo este esforço com esse projeto que veio do coração de Deus, que é a alfabetização através da Bíblia. Nós queremos ensinar o maior número de pessoas a ler, porque qualquer pessoa que saiba ler, ela pode ler e Deus vai revelar, Deus vai mostrar a este coração a sua vontade, boa, agradável e perfeita. Com isso eu quero dizer que você não precisa ficar esperando, né? Ah, não, eu vou esperar 4 anos, 3 anos, eu vou fazer o curso completo de teologia para depois eu ser capaz de fazer alguma coisa. Não faça isso não. Estudar é importante, mas Deus, Ele ilumina a mente, Ele revela, Ele usa, são pessoas comuns, como eu e como você, pessoas comuns, pessoas simples, pessoas que se dispõem nas mãos de Deus, pessoas que dizem, Senhor, olha, o que eu tenho aqui na mão são alguns peixinhos e alguns pães, mas multiplica isso e alimenta a multidão. Vamos ver um outro texto, agora em 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Nós leremos o versículo 2, versículos 14 a 16, que diz: O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqui, quando a Bíblia fala sobre o homem natural, ela está querendo se referir, ela está se referindo ao incrédulo. Está se referindo à pessoa que ainda não teve a sua experiência com Jesus. Então, o incrédulo, a pessoa que não foi alcançada ainda pela graça de Deus, a pessoa que ainda não teve a sua mente iluminada, a pessoa que está com seu coração fechado para Deus, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Eu tenho visto que mesmo em igrejas que se dizem cristãs, mesmo em igrejas que se dizem evangélicas, tem pessoas que têm dificuldade de entender que a salvação é pela graça, e é uma graça que transforma a nossa vida. O homem, ele não é transformado só porque você coloca na mão dele uma lista de coisas. Você pode fazer isso e não pode fazer aquilo. Isso não transforma a vida de ninguém. O que transforma é Jesus, é o Deus vivo, vivendo dentro de nós através do Espírito Santo. Mas tem pessoas que acham que isso é uma loucura. Não é assim. A salvação, ela depende do meu esforço, depende disso, parece uma loucura falar que Deus salva por misericórdia alguém que merece, na verdade, o fogo eterno. Deus provou o seu amor
para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O homem natural, ele não aceita as coisas de Deus, porque elas são loucura. E eles não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que isso significa? Significa que para entender as coisas de Deus, nós precisamos da iluminação de Deus na nossa mente. Nós precisamos da iluminação. Então veja, esse é o ciclo da comunicação. Deus se revela, Deus inspira os escritores e agora Deus ele está agindo na humanidade através da igreja, e na igreja Ele está agindo em você e através de você, iluminando a sua mente, a minha, para nós podermos compreender a palavra. E nós estamos caminhando para os dias finais. Estamos a poucos passos da eternidade maravilhosa que Deus tem preparado para nós, e é um tempo que nós precisamos ter conhecimento da palavra, precisamos ter paixão por vidas, precisamos estar dispostos a caminhar, a conhecer, a falar do Evangelho. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual, e aqui está falando do homem maduro, o homem que já tem Jesus como Salvador, o homem que foi alcançado pela graça e o Espírito Santo está habitando nele. Diz que esse homem, ele é capaz de julgar, quer dizer, ele é capaz de analisar, ele é capaz de conhecer todas as coisas, porque esse homem possui a mente de Cristo. O que é a iluminação? Iluminação é esse ato da graça de Deus, por meio do qual o Espírito Santo age em nós e nos dá a mente de Cristo. Que Deus abençoe você e que você seja um instrumento para que muitas pessoas aí na sua comunidade, que vivem ao redor de você, através da sua boca, dos seus lábios, conheça a respeito das verdades da palavra de Deus e assim chegue ao pleno conhecimento do Evangelho e da salvação. Chegamos ao fim de mais uma aula, e não apenas de uma aula, mas de uma série de aulas nas quais nós falamos dessas três verdades, esses três princípios fundamentais que compõem aquilo que nós chamamos de ciclo da comunicação de Deus. Deus se comunica, Ele se revela através das obras da criação e do seu governo, da maneira com que Ele governa todas as coisas. Deus se revela de uma forma especial através de Cristo e através da Bíblia. Deus, Ele se dá a conhecer, e cremos que Deus ele agiu de uma forma maravilhosa sobre os homens que Ele escolheu para que eles escrevessem exatamente aquilo que Ele queria. A Bíblia toda é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus por meio da qual Ele se revela. Como nós falamos, nosso relacionamento não é com o livro, mas é com Jesus Cristo, é com Deus, que se revela através de nós, para nós, através desse livro maravilhoso. E através da iluminação, Ele também se revela através de nós. À medida em que nós falamos a Bíblia e pregamos a sua palavra, Ele vai se revelando às pessoas que vivem ao nosso redor, trazendo vida, colocando vida no coração daqueles que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados. Que Deus te abençoe, que você tome posse dessa bênção. Pegue a Bíblia, comece a ler, tenha sede da Bíblia e faça a oração usando agora os termos conforme nós ensinamos. Ore e peça: Deus, me dê iluminação, ilumine a minha mente, o meu coração, para que eu entenda a Tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei e use a minha vida, ainda que eu seja pequenino, use a minha vida para ser uma bênção para todas as nações, para as pessoas que vivem ao meu redor, para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém.